A paz do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, meus amados. Quem fala para vocês é mais uma vez o pastor Elemento Surpresa, servo do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, o Deus da sã doutrina, o Deus dos verdadeiros profetas. E desta vez eu tenho algumas perguntas para você que é adventista, para você que é membro do sétimo dia. Mas atenção! Eu dirijo essas perguntas para os pastores, para aqueles mais velhos, os vossos anciões, aqueles que se dizem boca de Deus na terra. Para todos vocês, de forma geral agora, para todos vocês, a igreja adventista é a igreja verdadeira. Para todos vocês, a igreja adventista é a igreja de Cristo, a igreja de Jeová. Isso porque vocês entendem que vocês são os únicos que caminham de acordo com os mandamentos que a pessoa de Jeová entregara nas mãos e sobre a responsabilidade de Moisés. Vocês são os únicos que afirmam caminharem de acordo com a Torá, segundo as leis de Moisés. Ok. Eu tenho aqui algumas perguntas para os líderes desta igreja, desta denominação, dessa religião. Se vós sois a igreja verdadeira, então eu pergunto a todos vocês. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, para vocês do sétimo dia, toda ela é de Deus? É verdadeira? Respondam-me, por favor. Se possível, escreva aqui nos comentários. Sim, pastor Elemento Surpresa. A Bíblia Sagrada, do princípio ao fim, para nós adventistas, para nós do sétimo dia, ela é verdadeira. Já escreveu? Ok. Vamos partir para a segunda pergunta. Se a Bíblia Sagrada para vocês é verdadeira, a pergunta que eu faço a todos vocês, adventistas, a segunda pergunta é a seguinte. Se ela é verdadeira, significa que ela deve ser usada do princípio ao fim, sim ou não? As instruções que foram apresentadas pela pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno, no Novo Testamento, nos Evangelhos, toda e qualquer uma orientação que veio da pessoa do Senhor Jesus, deve ser aplicada em nossas vidas, deve ser aplicado nas nossas religiões, nas nossas igrejas, nos nossos templos, deve ser ensinado aos nossos fiéis, sim ou não? Esta é a segunda pergunta. Se for sim, também escreva. Pastor Elemento Surpresa. Quanto à segunda pergunta, também a resposta é sim. Deve ser aplicado, deve ser ensinado na nossa religião, na nossa igreja, todo e qualquer algum ensino que for apresentado pela pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Meus queridos, se a tua resposta é sim, então eu questiono. Por que na igreja adventista, na igreja do sétimo dia, por que na vossa igreja não existe oração para milagre? Por que na igreja adventista não existem milagres? Por que os adventistas não creem em revelações, em arrebatamento de sentido? Por que na igreja adventista não creem nas profecias? Por quê? Por que os adventistas do sétimo dia não creem nos milagres que podem ser realizados em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno? Se você abrir a tua Bíblia e fazer leitura destes versículos que estão aqui, vocês verão a pessoa do Senhor Jesus Cristo dizendo que nós faríamos milagres tal como Ele fez e coisas maiores comparado com o que Ele realizou. A sua verdadeira igreja na terra, em seu nome, também estaria realizando. Tudo para a glória do Deus Pai, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Então, meus queridos, entenda. Se a Bíblia Sagrada para os adventistas do sétimo dia, toda ela é verdadeira, e os ensinos de Cristo Jesus não podem ser desprezados, então eu, pastor Elemento Surpresa, desafio aos pregadores do sétimo dia a levar em consideração cada ensino de Cristo Jesus que estão aqui nessas passagens bíblicas, nesses livros. Apliquem, por favor, nas vossas religiões, nas vossas igrejas ou nos vossos templos adventistas. Sabem por quê?
faz agora mais de 10 anos, eu disse mais de 10 anos, que eu, pastor Elemento Surpresa, tenho sido consultado por muitos dos fiéis do sétimo dia. Muitos dos fiéis do sétimo dia, que por conta de uma situação de saúde, essa pessoa veio bater a porta e maior parte dos que eu atendi, pastor Elemento Surpresa, maior parte dos que eu atendi, essas pessoas contaram que diante da situação que estavam enfrentando, situações de saúde, enfermidades, etc., essas pessoas, maior parte delas, tirando apenas um número reduzido de uma pessoa, apenas uma pessoa da Igreja Adventista, só uma que me procurou para conversar comigo, e esta foi a única pessoa que não consultou casas tradicionais, casa de macumbaria, casa de bruxaria, para poder buscar a cura e o livramento dos seus problemas. Apenas uma pessoa. Uma. Entre 50, 60 ou mais de 100 pessoas do sétimo dia, adventistas que já me procuraram. Maior parte dos adventistas, dos que bateram a porta do pastor Elemento Surpresa, para buscar uma orientação por conta da enfermidade que estavam a enfrentar, situações espirituais, essas pessoas, ao virem ter comigo, contaram a seguinte história, o seguinte testemunho. Pastor Elemento Surpresa, eu fulano de tal, com a minha filha, eu fulano de tal, com meu filho, eu de forma individual, pastor, não vou mentir, já me cortaram com lâmina aqui, já me rasgaram aqui, já me cortaram acolá, Eu pergunto, se a igreja do sétimo dia, a igreja adventista é de Cristo, é de Deus, por que não tem cura? Os vossos fiéis, quando estão doentes, por não terem mesmo oração de cura, meus queridos, estão indo então consultar bruxo. E mais, eles pagam 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 100 mil kwanza, 70 mil kwanza, mas a maior parte deles pagaram de 200, 300 mil para cima na casa dos feiticeiros, dos muloge, dos filhos do calça apertada. Adventistas, os que afirmam, os que alegam que a igreja do sétimo dia é de Cristo, é de Deus, é a única igreja verdadeira. São vossos fiéis, os do sétimo dia, muitos, diante a essas situações de saúde, quando já foram numa clínica, foram para o hospital, não encontrando solução para os seus problemas de saúde, para as suas enfermidades, estão indo consultar bruxos, tomam banho com sangue de galinha, acabam recebendo raízes, acabam recebendo miçangas, acabam recebendo uma série de coisas, e mais, pagando um valor exorbitante na mão do feiticeiro, na mão da feiticeira, tudo para encontrar a cura desejada. E não encontrando a cura, muitos destes começam a bater a porta de outras igrejas. Mas a maior parte dos adventistas não batem a porta de outras igrejas. A primeira porta que todo adventista que está enfrentando um problema de saúde, um problema espiritual, uma vez não encontrando cura aqui e ali, a primeira porta que eles batem, são a porta dos feiticeiros. São a porta dos feiticeiros. Eu estou falando com conhecimento de causa. E posso aqui apresentar para vocês duas pessoas que me procuraram e o que essas pessoas transmitiram a mim chamaram minha atenção. Chamaram a atenção. Primeiro, foi a filha de um pastor adventista. Essa filha, ou essa jovem, essa mulher, estava caminhando como se ela tivesse com a cabeça na lua. Ela parecia estar com perturbações na mente. Essa mulher, essa jovem, ela quando viu a nossa igreja, a porta da nossa igreja, ela entrou, disse, eu quero falar com o pastor. Disseram, o pastor está aí. Ela veio ter comigo, depois sentada, disse, pastor, eu preciso de oração. Filha de um pastor do sétimo dia. Pastor, eu preciso de oração. Filha, o que está acontecendo? Pastor, eu não estou bem. Pastor, eu estou ficando maluca, estou ficando louca. Eu sou adventista, nasci num céu adventista. Meus familiares são adventistas, meu pai é adventista, minha mãe é esposa de um pastor adventista. Pastor, tenho muita coisa para apresentar ao pastor do que acontece na igreja adventista. E uma das coisas que acontece na igreja adventista, falava a filha do pastor, uma das coisas que acontece na igreja adventista, na nossa igreja, pastor, é que a maior parte dos primogênitos, não falou todos, mas ela disse, a maior parte dos primogênitos da igreja adventista são sacrificados. Dificilmente
os primogênitos na igreja adventistas, se não se tornarem bruxos após o nascimento, são mortos, são sacrificados. E eu orei para aquela jovem e a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno a libertou. O outro caso que chamou a minha atenção era uma mulher com a sua filha. Saíram da cidade, da província onde se encontravam, foram para um dos municípios, não quero fazer menção da mesma província, certo? Eles saíram dessa província, foram para um dos municípios da mesma província para despedirem-se dos familiares, porque as duas entenderam que só restava agora abraçarem a morte. Por quê? Porque consultaram várias casas de bruxaria, de curandeiros, já tomaram todo tipo de banho de sangue de galinha, sangue de pato, sangue de pombo, sangue de serpente, de cobra, de jiboia, e não encontrando a solução dos seus problemas. Viram que a única solução era despedirem-se dos familiares que estavam lhe causando os tais males. Os tais males. Faço perceber, meus queridos. É quando recebo durante a noite uma ligação. Pastor, elemento surpresa. Pastor, por favor, existe um amigo meu que está precisando da ajuda do pastor elemento surpresa, porque a mulher e a filha foram para o município se despedir da família. Era noite, 21 horas. E mais, estava chovendo. Debaixo da chuva, eu não sendo pastor do sétimo dia, não sendo pastor da Adventista, sabe o que foi que aconteceu? Eu me preparei, despedi minha esposa, despedi minha família, me pus debaixo da chuva, 21 horas. Cheguei no mesmo município, madrugada, 0 hora e alguns minutos. Vieram me buscar no lugar onde me encontrava e fui caminhando com essa mãe e essa filha até em casa, no meio dos milho, de noite, tudo escuro, no meio dos milho. Chegamos em casa, oramos com essa mulher e com a filha, e estão vivas até hoje, estão lá, bem vivas. O que me chamou a atenção é que eu fiz um convite a essa mulher e a essa filha para assistir até um culto conosco depois desse livramento que receberam do Senhor Jesus depois dessa visitação. E mais, o pastor elemento surpresa nunca cobra, eu nunca cobro nada, absolutamente nada, nem 500, nem 50, nem 50, nunca cobro. O atendimento é de graça, mas vocês do sétimo dia que consultam os bruxos, porque no sétimo dia não tem milagre, é até inédito, né? Uma igreja que intitula-se de Deus, uma igreja que diz ser de Deus, nem milagres têm. Nem milagres têm. Uma simples oração como essa, por exemplo. Senhor Jesus, Deus da sã doutrina, Deus dos verdadeiros profetas, Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida. Obrigado, Pai, pela proteção. Nesse tom de voz, sem escândalo, deste jeito, até esse tipo de oração vos incomoda. Eu já fui convidado na igreja adventista do sétimo dia várias vezes e quando eu tentei orar desse jeito, desta forma, tem sempre alguém, tem sempre um enviado que toca aqui assim no ombro. Ora mais baixo, por favor. Está fazendo barulho. Oração, até esse tipo de oração vos incomoda. Esse tipo... Então veja, eu quando convidei a essa mulher, junto com a filha, depois Cristo Jesus libertá-las, é incrível que só foram um dia, nesse caso uma noite, até uma noite na oração, já lhes incomodou. Quando saíram dali, foram dizer para o marido, não, fomos mal recebidas, não sei o quê, uau. Por quê? Porque entendem que a igreja do sétimo dia é a única igreja verdadeira, então foram fofocar o que nem verdade era. O que nem verdade era. Mas para irem bater as portas dos bruxos, para vos cortarem com as lâminas e tomarem banho com sangue de jiboias, sangue de bode, sangue de cabrito, é rápido. Então eu questiono, se a igreja do sétimo dia é verdadeira, por que os milagres não acontecem? Por que uma simples oração dentro da ordem vos incomoda? Respondam-me, por favor, líderes e pastores da igreja adventista do sétimo dia. Respondam-me, por favor. Se a Bíblia Sagrada, completa, ela é de Deus. Se os ensinos de Cristo devem ser implementados, aplicados, então comecem, no nome do Senhor Jesus, a trazer nos vossos fiéis, na vossa igreja, oração de cura e libertação, porque muitos dos vossos fiéis estão consultando bruxos. Né? Começando por aqueles, na verdade, que são pastores bruxos, assim como a filha do pastor do sétimo dia falou para mim. Sou filha de pastor e muitos primogênitos são sacrificados na nossa igreja adventista. Quem falou? Uma filha de pastor que me procurou. Dizer para vocês que mais de 100 pessoas do sétimo dia já me procuraram porque precisavam de solução diante dos seus problemas. Falou para vocês, pastor elemento surpresa. Deus abençoe a todos vocês. Paz e graça, amados. Amém.